Essa semana, assisti ao recém-lançado O Caçador de Marajás. A série documental do Globoplay disseca em 7 capítulos as polêmicas de Fernando Collor de Mello, desde sua ascensão à presidência da República até a queda em 1992. E fiquei bem curioso para saber o que aconteceu com alguns personagens da vida real dessa história que mais parece saída da ficção. Agora é vencer ou vencer. Dessa história, um dos nomes que com certeza ficou marcado para sempre na história nacional foi o de Zélia Cardoso de Mello. A mulher por trás do confisco é um espelho das intensas reviravoltas da história econômica brasileira. Formada pela USP, ela iniciou sua vida profissional nos bastidores do desenvolvimento habitacional e financeiro de São Paulo, passando pela SECAP e o Banco Auxiliar nos anos 70. Ela atuou até mesmo na Embaixada do Brasil em Londres no início da década de 80. A grande explosão, porém, viria em março de 1990 ao ser empossada como ministra por Fernando Collor. Zélia tornou-se, do dia para a noite, a face de uma das medidas econômicas mais radicais da história. Naquele fatídico 16 de março, em meio a um feriado bancário decretado às pressas, ela subiu ao palco em Brasília para anunciar o temido Plano Collor, que começou sendo chamado de Plano Brasil Novo antes que o choque público o rebatizasse. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. A missão era brutal: estancar uma inflação de cerca de 80% ao mês através de um corte drástico de fluxo de dinheiro. A medida de impacto foi o confisco da poupança. Zélia revelou que essa decisão, o coração do plano, foi tomada em meio a uma festa na noite anterior ao anúncio. Dizem que quando ela está entediada, ela começa a rabiscar em um papel. E lá ela escreveu entre 20 mil, 50 mil e 70 mil. E voltando da festa, ela cravou os 50 mil. A decisão, segundo ela, foi necessária para a sobrevivência da economia, mas que, abre aspas, teve, infelizmente, consequências graves em alguns casos. Inicialmente o plano até que funcionou, a inflação despencou. O Datafolha registrou 81% de aprovação, mas a calmaria foi breve. Em poucos meses a inflação voltava a subir. E apesar do caos, Zélia defende até hoje que o plano deixou muita coisa positiva, citando o fim da reserva de mercado na informática, que modernizou a indústria. Em 95 ela foi absolvida pelo STF das acusações de corrupção. Será muito prazer em conhecê-la pessoalmente. Já havíamos conversado nos bastidores, mas pessoalmente aqui no palco é a primeira vez. Se a vida profissional foi um turbilhão, a pessoal não ficou muito para trás. Entre 1992 e 1998, Zélia viveu um relacionamento surpreendente com o ícone do humor Chico Anísio. Ela era a estrela cheia de pontas, a ex-ministra que dividia o país entre amor e ódio, enquanto ele era a estrela sem pontas, adorado por todos. O relacionamento, revelado quando o casal foi visto em um jogo de futebol, gerou alvoroço, e Zélia se viu no centro das investigações da CPI de PC Farias. Chico Anísio, no entanto, foi seu rochedo, dando-lhe todo o apoio emocional que ela precisava na época. Mais tarde, quando perguntada sobre a possibilidade de ter afetado a popularidade do marido, ela disse: "Eu acho que sim". Afinal, ela representava a polêmica e ele o consenso. Em 1997, o casal e seus 2 filhos, Rodrigo e Vitória, se mudaram para Nova York. Ela deixou de ser ministra e estava namorando o Chico Anísio. Aí o Chico, cara, não dá para você levar a Zélia para fazer a praça, para fazer a fofoqueira. Ela sentava e a Maria Tereza tirar sarro dela. Eu fui lá no escritório dela, ali perto do Brooklyn. Estou esperando o elevador, nisso eu vejo vindo a Zélia, super simpática. Espera um instantinho que eu já te chamo. Quando eu abro a porta, eu vejo ela sentada ali, depois era outra pessoa. Ela falou: "Pois não?" Eu disse: "É que eu queria. Eu quero ir embora, eu quero ver a Ficou nervoso? Fiquei. Caralho. Comecei a gaguejar. Não, é o seguinte, é que eu tenho um programa na praça, assim, eu conheço, e tem um quadro da Maria Tereza. Tanto é que eu trouxe uma fita, se ela quiser ver. Ela está entrevistando a Lilian Whitfield, exatamente. Lilian Whitfield. Isso. Odeio esta mulher. Nossa, velho. Cara, eu quase que me morrei. Nossa. Não saía. Imagina. Por que ela, sei o quê? Eu disse: "Não, tudo bem." "Não, mas eu vou." Pouco tempo depois, em 98, o casamento chegou ao fim, e Chico Anísio retornou ao Brasil. Zélia, contudo, fincou raízes nos Estados Unidos, onde vive até hoje.
Atualmente, ela se dedica a escrever um livro de memórias, uma forma de contar a história do Brasil através de sua vida, para seus filhos e seu neto, criados longe do centro daquele terremoto político e econômico. Paulo César Farias, ou simplesmente PC Farias, emerge na história política brasileira como a figura central de um dos maiores escândalos de corrupção que culminaria no primeiro impeachment de um presidente da nova república. Sua ascensão se deu nos bastidores, atuando como tesoureiro da campanha vitoriosa que levou Fernando Collor de Mello e seu vice Itamar Franco à presidência em 1989. O que era um papel de confiança, logo se transformou em um centro de um escândalo. Apenas 3 meses após Collor assumir o cargo em 1990, as primeiras denúncias de corrupção já começariam a pipocar. Em 1992, o escândalo explodiu publicamente após uma matéria de capa da revista Veja trazer acusações diretas de Pedro Collor de Mello, irmão do então presidente, que denunciava PC Farias como a principal testa de ferro em vastos esquemas de corrupção. O esquema, que funcionou por 2 anos e meio, era gigantesco. Ele teria arrecadado o equivalente a 8 milhões de dólares de empresários privados e, mais grave ainda, ele teria movimentado mais de 1 bilhão de dólares dos cofres públicos, contando, segundo depoimentos, com o envolvimento direto do presidente. O destino de PC Farias após o turbilhão político seria trágico e envolto em um mistério. Em 1996, ele foi encontrado morto ao lado de sua namorada Susana Marcolino na praia de Guaxuma. A investigação inicial, conduzida pelo legista Bandam Palhares, concluiu que o caso era um crime passional. Susana teria assassinado PC Farias e se suicidado em seguida. Essa ficou sendo a versão oficial. Contudo, a conclusão foi ferozmente contestada. Médicos legistas e peritos como Jorge Sanguinetti e Ricardo Molina de Figueiredo levantaram a tese de que o casal havia sido assassinado por terceiros. O promotor Luiz Vasconcelos, não aceitando o crime passional, denunciou as inseguranças de PC Farias, que continuavam empregados pela família, alegando haver evidências de uma terceira pessoa na cena do crime. Após uma longa batalha judicial que chegou até o STF, a justiça determinou que os ex-seguranças fossem a júri popular. Em maio de 2013, no entanto, os réus foram considerados inocentes das acusações de duplo homicídio, mantendo a ambiguidade sobre o que de fato aconteceu. O caso PC Farias, com suas inúmeras contradições, foi tema de grande repercussão, marcando inclusive a reestreia do programa jornalístico Linha Direta da Globo em 1999. Rosane Brandão Malta ascendeu ao palco político brasileiro em 1989, uma jovem de apenas 23 anos ao lado de Fernando Collor de Mello, o homem que mobilizava o país com a promessa de uma caça aos marajás. Ela havia adotado o sobrenome Collor 5 anos antes, unindo-se ao político em 1984. Rosane acompanhou Collor em sua ascensão de governador de Alagoas a primeiro presidente eleito pelo voto popular após a ditadura. Ela se tornou, aos 26 anos, a primeira-dama mais jovem do Brasil, sendo inicialmente notada por sua imagem de mulher poderosa e pelo bom gosto para roupas caras e extravagantes. Ela permaneceu ao lado do marido durante toda a presidência e nos momentos mais duros do processo de impeachment, testemunhando o colapso daquele governo. O casamento de 22 anos chegou ao fim em 2005, mas o drama começou a ser especulado ainda durante a presidência. Rumores de traição e a aparição de Rosane Collor sem aliança alimentavam a imprensa. Um dos boatos mais intensos era sobre uma relação extraconjugal de Collor com sua cunhada, Teresa, a esposa de seu irmão Pedro Collor. Em 2016, Rosane comentou a teoria, ironizando que a ex-cunhada havia casado com o Collor errado, que ela queria Fernando e se casou com Pedro. O divórcio foi litigioso, com Rosane travando uma batalha judicial pela partilha dos bens e conseguindo uma pensão fixada em 30 salários mínimos por mês. A conversão ao evangelismo marcou uma mudança em sua imagem após o término da relação. Em 2014, Rosane lançou o livro Tudo o que Vi e Vivi, no qual expôs o seu lado da vida pública ao lado do ex-presidente e os bastidores das polêmicas do governo. Ela assegurou a veracidade de seu relato, afirmando ao jornal O Globo: "Tudo que eu digo no livro é verdade." Em 2018, ela tentou seguir a carreira política, candidatando-se a deputada estadual por Alagoas, mas não obteve sucesso. O trecho mais polêmico da obra, e que revelou um lado sombrio e inesperado da vida na residência presidencial, é a acusação de que Collor praticava rituais macabros na casa da Dinda, a mansão da família. Rosane, que atualmente usa o sobrenome Malta, afirmou que o ex-presidente realizava sessões de magia negra com a mãe Cecília para favorecê-lo na carreira política. Ela detalha que um dos primeiros rituais ocorreu após Collor ficar furioso com a decisão de Silvio Santos de se candidatar à presidência em 1989. Uma atitude que ele considerou uma traição. E aí saiu no noticiário que o Silvio Santos ia ser candidato. O Fernando entrou em pânico, Amaury. Em pânico. Aí, como sempre fazia, quando algo o perturbava, quando algo deixava ele preocupado, ele ligou
para a mãe Cecília, a mãe de santo Cecília, e disse a ela que ela fizesse algo, porque Silvio Santos não poderia ser empecilho. E aí, outro ritual de magia negra. Aí houve vários rituais, ela fez vários trabalhos. Agora, que, Rosane, envolvia nesses rituais amuletos que eram colocados na boca de defuntos recém-enterrados. Exatamente. O ritual teria sido realizado para impedir a candidatura, que de fato acabou sendo impugnada pelo TSE, uma semana antes da votação. Silvio Santos já chegou e é o 26. E o Brasil ganhou 26. É gravíssimo o estado de saúde de Dona Leda Collor, mãe do presidente Collor. A vida de Leda Collor de Mello foi marcada pelo alto drama da política brasileira e por tragédias familiares que pareciam se intensificar a cada década. Mãe do ex-presidente Fernando Collor, Leda, aos 78 anos, faleceu de complicações respiratórias em São Paulo, após passar 29 meses em um coma irreversível. Sua vida pública começou ao lado do marido, o jornalista e político Arnon de Mello, que foi senador e governador de Alagoas. Ela conheceu o lado sombrio da política ainda em 63, quando Arnon se envolveu em um tiroteio no Senado Federal, matando acidentalmente um senador que tentava apartar uma briga. Viu sua família alcançar o ápice do poder com a eleição de seu filho Fernando. Contudo, a ascensão foi seguida por uma queda estrondosa e dolorosa. Ela sofreu 3 paradas cardíacas e foi internada em 17 de setembro de 1992, entrando em um estado de coma. O timing era cruel. Leda estava profundamente abalada pelo pedido de abertura do processo de impeachment contra Fernando, cuja votação decisiva ocorreria apenas 12 dias depois de sua internação. Com lesões cerebrais severas, seu quadro não se alterou por mais de 2 anos, até que ela veio a óbito em 1995. O corpo de Leda, que estava internado em São Paulo, foi embalsamado e seguiu em um jatinho para Maceió, onde o enterro ocorreu no Cemitério das Flores, no mesmo local onde jaziam seu marido Arnon de Mello e seu filho Pedro. A família, incluindo os filhos Leopoldo, Ledinha e Ana Luísa, acompanharam o corpo. Mas Fernando Collor, o filho presidente deposto, estava nos Estados Unidos na ocasião. A história de Pedro Collor de Mello está intrinsecamente ligada à queda do próprio irmão, o então presidente da República, Fernando Collor. Em maio de 92, Pedro concedeu à revista Veja uma das entrevistas mais explosivas da história política brasileira, anunciando na capa que Pedro Collor conta tudo. Esse tudo desencadeou uma crise sem precedentes. As denúncias de Pedro Collor levaram o Congresso Nacional a investigar o esquema PC. O depoimento de Pedro Collor na CPI da corrupção foi decisivo para o impeachment do então presidente Fernando Collor. Ele acusou Paulo César Farias de usar o nome do irmão para arrancar dinheiro dos empresários e disse que o presidente sabia. Em um ataque frontal ao presidente, Pedro Collor não expôs apenas grandes segredos, mas principalmente a engrenagem de corrupção que sustentava o governo. A principal denúncia profissional era a acusação de que PC Farias, tesoureiro da campanha do irmão, havia montado uma vasta rede de caixadores para desviar recursos de licitações e órgãos estatais. Pedro afirmava categoricamente que Fernando Collor tinha pleno conhecimento do esquema e recebia parte do dinheiro. As denúncias também atingiam a imagem pessoal do presidente, acusando-o de usar uma crise conjugal de Pedro para se aproximar de sua cunhada, Teresa. Pedro também mencionou o suposto excesso de Fernando a drogas na juventude. Para Pedro, o estopim da rixa familiar e pública foi a interferência de Fernando em seus negócios de comunicação em Alagoas, onde ele administrava as organizações Arnon de Mello. As declarações de Pedro foram suficientes para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Meses de investigação trouxeram à tona registros telefônicos entre Collor e PC Farias e novos depoimentos, contrastando de forma dramática com a promessa de caça aos marajás feitas na campanha presidencial. A atitude de Pedro Collor lhe custou o desprezo de grande parte de sua família. Sua mãe, Leda Collor de Mello, preferiu se manter ao lado do filho presidente, enquanto Pedro tinha o apoio da esposa Teresa, que acabou estampando capas de revista como símbolo do estopim da denúncia. Fernando, por sua vez, tentou descredibilizar o irmão, taxando-o de incoerente e portador de problemas de saúde mental, o que Pedro negou publicamente e chegou até a se submeter a uma banca psiquiátrica. O racha entre os irmãos foi definitivo, e ambos saíram prejudicados em seus negócios. Fernando, absolvido mais tarde pelo STF das acusações de corrupção passiva, mudou-se por um tempo para os Estados Unidos, com a então esposa Rosane. Pedro permaneceu em Alagoas. Tentou capitalizar sua fama antagônica, candidatando-se a deputado estadual em 1994. Contudo, ele não conseguiu se afastar da tragédia que ele mesmo iniciou.
Sua trajetória colidiu de forma amarga com o destino do irmão. Pedro Collor de Mello, irmão do ex-presidente Fernando Collor, deixou o Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, pouco antes das 9 da noite. Ele saiu escondido para evitar entrevistas. Pedro Collor deve ficar pelo menos 15 dias nos Estados Unidos para fazer tratamento e descansar. A informação foi dada à tarde por ele mesmo. Abatido, Pedro Collor apareceu na sacada do hospital ao lado da mulher, Tereza. Ele tem um tumor no lado esquerdo do cérebro. A pedido da família, os médicos não divulgaram mais detalhes. Na mesma semana em que Collor foi absolvido pela STF, Pedro Collor faleceu aos 42 anos, vítima de um tumor cerebral. Os médicos explicaram que o tumor se escondeu por muito tempo e quando foi localizado, era o que se chama de um melanoma, ele já tinha crescido muito. Mas essa rapidez, 32 dias, é raríssima. A viúva Tereza Collor de Mello acompanha o corpo amanhã à noite para São Paulo e de lá ele segue de jatinho para Maceió, onde será enterrado. Dirigindo o próprio carro, o ex-presidente cruzou os 200 metros que separam a casa da biblioteca onde costuma trabalhar. Vieram secretárias, mas foi redigida à mão a nota divulgada pouco depois por um assessor. Lamento profundamente mais essa tragédia que se abateu sobre minha família, diz a nota. Acompanhei o padecimento de meu irmão, rezei por ele, sofri com ele. Que Deus, em sua infinita bondade, lhe conceda luz e paz. Collor é uma das figuras mais polarizadoras da política brasileira moderna, notabilizado por ter sido o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o regime militar, mas também por ter sido o primeiro a sofrer o processo de impeachment. Formado em economia pela Universidade Federal de Alagoas, Collor iniciou sua carreira trabalhando nas empresas de comunicação de sua poderosa família, a organização Arnon de Mello, fundada por seu pai, o político Arnon de Mello. Sua entrada na vida pública se deu por nomeação como prefeito de Maceió entre 79 e 82. Em seguida, elegeu-se deputado federal entre 82 e 86, e logo depois governador de Alagoas entre 87 e 89. Durante o governo de Alagoas, ele cultivou a imagem de caçador de marajás, funcionários públicos com salários exorbitantes, explorando um discurso anticorrupção e justiceiro. Em 1989, Collor consolidou sua imagem nacional, sendo eleito presidente pelo Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Ele assumiu o cargo em 15 de março de 1990, aos 40 anos, tornando-se o presidente mais jovem da história do Brasil. Seu governo foi marcado logo no dia seguinte à posse, pelo anúncio do Plano Collor, a medida mais polêmica e traumática de sua gestão. O plano, liderado pela ministra Zélia Cardoso de Mello, visava combater a hiperinflação. A principal ação foi o confisco da poupança e dos ativos financeiros, bloqueando o acesso dos brasileiros à maior parte de seus investimentos. Apesar de uma queda inicial na inflação, o plano fracassou e gerou uma instabilidade duradoura e desorganizou a vida financeira do país. O mandato de Collor foi interrompido por um gigantesco escândalo de corrupção conhecido como Esquema PC, centralizado em seu ex-tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, o PC Farias. O escândalo explodiu em 92, após seu próprio irmão, Pedro Collor de Mello, acusá-lo publicamente de estar envolvido em um esquema de Caixa 2. As denúncias geraram uma onda de protestos, notabilizada pelo movimento estudantil dos Caras Pintadas, que exigia a saída do presidente. Em setembro de 92, a Câmara dos Deputados votou pela abertura do processo. Collor renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 92, momentos antes da votação final do Senado. No entanto, a votação prosseguiu, resultando na sua condenação e na suspensão de seus direitos políticos por 8 anos. Collor foi inocentado das acusações criminais de corrupção passiva pelo STF em 94, mas o afastamento da política durou até o fim de sua inelegibilidade. Collor tentou retomar sua carreira política disputando o governo de Alagoas em 2002, mas terminou perdendo no segundo turno. Em 2006, elegeu-se senador da República por Alagoas, cargo para o qual foi reeleito em 2014, permanecendo até 2023. Mais recentemente, sua trajetória voltou a ser marcada por escândalos. Em 2017, tornou-se réu por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Em 2023, foi condenado pelo STF a uma pena de prisão, tornando-se o terceiro ex-presidente preso desde a redemocratização. Breaking News, na manhã desta sexta-feira aqui na CNN Brasil, a informação que acaba de chegar para a gente é que o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso agora pela manhã em Maceió.
E aí, gostou de saber dessas curiosidades? Então deixa um like e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Valeu! E você? Você não vai perder essa oportunidade, não é? Saia de casa de verde e amarelo, cheio de fé. Na cabine eleitoral, pegue a sua cédula igualzinha a esta aqui e vote certo, marcando bem aqui, 20. Vote Collor.